Bom, doutor Jones, nós falamos nos 2 primeiros blocos e a ideia era essa, era alertar o telespectador sobre a identificação do infarto, os tipos de infarto, o que deve ser feito, a importância do tempo. Mas vamos retroceder um pouco. Mas como nós vamos prevenir que esse paciente tenha que chamar a SAMU, que ele tenha que ir para o pronto-socorro, que o familiar dele tenha que botar ele num táxi e ir lá no pronto-socorro com um quadro de infarto? Então vamos, qual a melhor prevenção para esse paciente? Certo. O infarto é uma doença evitável. O infarto é uma doença que tem causas, né, que são bem definidas, são bem conhecidas hoje em dia. A gente chama, os cardiologistas chamam isso de fatores de risco. São situações que aumentam a chance da pessoa ter um infarto, né? As principais são hipertensão, pressão alta, o cigarro, o colesterol alto, o diabetes. Essas 4, diria, são as principais evitáveis. E tem algumas que são inevitáveis, que é a história familiar. Ou seja, pessoas que têm pais ou irmãos com história de infarto precoce têm uma chance muito aumentada de ter infarto. Isso ninguém muda, mas tratar a hipertensão, tratar o diabetes, tratar o colesterol alto e parar de fumar, todo mundo pode fazer. E deve fazer se quer evitar essa situação tão grave que é o infarto. Então, hoje em dia, dá muita satisfação a gente trabalhar no consultório lidando com isso, porque no momento que eu controlo a pressão de um paciente, controlo o colesterol, o diabetes, consigo fazer com que ele se convença a parar de fumar, e às vezes é preciso ajuda até de medicação, é difícil parar de fumar. Mas com a ajuda do médico, hoje em dia, cada vez mais a gente está conseguindo. Sempre que eu consigo fazer isso, eu me sinto muito satisfeito, porque eu penso assim, puxa vida, eu estou evitando que essa pessoa daqui a alguns anos venha a ter um infarto. Acho que é uma satisfação muito grande, porque para nós cardiologistas isso é muito claro, né? É difícil, assim, eu acho que para a pessoa que não tem a vivência da doença cardíaca no dia a dia, imaginar que tem uma doença que não sente nada, que é muito comum, que daqui a alguns anos isso aí vai causar, né, um infarto. É difícil, às vezes, para a pessoa que não está habituada, mas para nós cardiologistas isso é muito cristalino, que esses fatores de risco, quando evitados, eles podem evitar uma coisa que vai acontecer lá no futuro. Isso é prevenção. E isso é a prevenção primária. E na prevenção secundária, aqueles pacientes que entraram lá, o Rubimar e a Helenice, que foram atendidos e fizeram todos os procedimentos, se saíram bem, foram para a unidade coronária. Quantos dias eles ficam na unidade coronária? Depende do caso, mas em geral 2 a 3 dias. Se corre tudo bem. É poucos dias, cada vez menos. Era bem mais. Hoje em dia com o tratamento mais precoce, né, os pacientes têm uma evolução, um prognóstico melhor. E daí eles vão para o andar. Quantos dias o paciente fica no andar? Em torno de 4 a 5 dias, geralmente. E daí já começa a prevenção secundária dentro do hospital. Começa a prevenção secundária. E daí a reabilitação. Bom, e como é que funciona essa prevenção secundária? Como é que é a adesividade desses pacientes? Claro. O que significa prevenção secundária? Prevenção primária é prevenir a doença naquelas pessoas que não têm a doença. E prevenção secundária é prevenir que a doença volte a acontecer naquelas pessoas que já tiveram o evento. Ambas são muito importantes, mas a prevenção secundária é mais óbvia, a necessidade, né? Então ninguém questiona, né, que teve um infarto, eu vou parar de fumar. Aliás, essa é uma situação que as pessoas geralmente param mesmo de fumar. Depois que tem um infarto, que passam pelos sintomas, que entendem a gravidade daquilo que passaram, elas geralmente param de fumar, no susto. Depois que a porta foi arrombada, vamos botar tranca. Exatamente. Mas não é só isso. Passa pelo controle da hipertensão, pelo controle mais rigoroso do colesterol, porque o colesterol, na média da população, já não serve para esse paciente. Já não serve. A Sociedade Brasileira de Cardiologia defende que pessoas que já tiveram infarto precisam ter uma dosagem de colesterol LDL, que é o colesterol ruim, próxima à metade do normal. E isso aí geralmente só se consegue com medicações potentes, né? Então a prevenção secundária para evitar que o paciente teve um novo infarto, ela envolve algumas intervenções com medicação, né? Aqueles pacientes vão usar AS geralmente pelo resto da vida, vão ter um controle rigoroso da pressão, controle rigoroso do diabetes e, muito importante, eles vão precisar engajar num programa de reabilitação. O que é reabilitação?
é adquirir hábitos saudáveis de vida, que passam pela alimentação e pela atividade física. Aí a pessoa se pergunta, vem cá, mas eu tive um infarto e eu vou fazer exercício? Exatamente. O exercício faz parte do tratamento na prevenção secundária do infarto. Claro, ninguém vai fazer exercício 2 ou 3 dias depois, mas depois que tiver recuperado, digamos, 1 mês depois, se recomenda que se faça um teste não invasivo, que é geralmente o teste ergométrico. Aí o paciente vai caminhar na esteira, vai ser observado pelo médico, vai se verificar a capacidade física desse paciente, se vai ter algum sinal ainda de isquemia miocárdica, se vai ter alguma alteração no eletro. E se tiver tudo bem, esse paciente vai começar uma atividade física orientada a partir daquele teste ergométrico. Ninguém vai fazer com que o paciente caminhe além daquilo que ele tem condições de fazer. Isso é reabilitação. Muitos pacientes nos perguntam em relação à atividade sexual. Em quanto tempo depois de um infarto você libera o paciente para atividade sexual? Isso vai depender de várias coisas, inclusive a idade do paciente, a presença de outras doenças, né? Mas geralmente em torno de 1 semana ele pode passar a ter uma atividade sexual, na medida de se sentir bem. Você não faz obrigatoriamente um teste ergométrico antes? Não necessariamente. O teste ergométrico vai ser feito dali a 30 dias, mais ou menos. Isso nós estamos falando numa situação em que correu tudo bem, que o infarto foi tratado, não houve complicação. Exatamente, quando a gente sabe que foi tudo bem. Né? Em situações que não vão tão bem, assim, que o paciente fica com o coração prejudicado, com o coração mais fraco, talvez a gente vá precisar de um prazo maior. Então vai de caso a caso, né? Mas quando vai tudo bem, 1 semana, está tranquilo. Bom, Dr. Jones, nós estamos chegando ao final do programa. Gostaríamos de agradecer a sua presença novamente aqui conosco e eu passaria para você as considerações finais desse nosso bate-papo sobre o infarto agudo do miocárdio. Então eu gostaria de lembrar da importância da prevenção. Antes de ter um infarto, evite o infarto. Trate a sua hipertensão, capriche no tratamento do diabetes, conheça o seu colesterol e se ele for alto, converse com o seu médico para ver o que pode se fazer. Pare de fumar, isso é fundamental. E no caso de ter uma suspeita de infarto, ter uma dor forte no peito, não perca tempo. Procure um serviço de emergência, o pronto-socorro, ou acione um serviço de emergência pré-hospitalar o quanto antes. Quanto antes for tratado, melhor vai ser o resultado. Muito bem, chegamos ao final desse programa Conversando com o Cardiologista. Até a próxima semana.